Carla, obrigado por ter aceitado esse papo. Infelizmente, no momento, não o melhor momento do Veracruz, mas mais uma vez, obrigado por ter aceitado esse papo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade da gente estar podendo aí divulgar, falar até do basquete feminino, da nossa realidade, para que as pessoas entendam realmente, assim, pelo que a gente passa, para conseguir colocar aí um time, né, de pé, para a gente poder fazer toda uma manutenção, fazer um time de qualidade. Então, eu que agradeço. Carla, vamos direto ao ponto, né? Infelizmente, a notícia mais recente foi essa indefinição do Veracruz mesmo disputar a LBF, por razões mesmo de patrocínio, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais, mas queria que você trouxesse para a gente, o pessoal que vai estar lendo esse texto e vai estar vendo esse vídeo, um contexto hoje que está acontecendo com o Veracruz. A situação todo ano é difícil, mas esse ano está muito difícil, né? A gente tem tentado a renovação dos patrocínios aí desde setembro, né, com bastante antecedência, mas primeiro tinha que ser depois das eleições. Aí vieram as eleições, depois o segundo turno. Então, depois do segundo turno, veio a Copa do Mundo. Aí agora, depois da Copa do Mundo, a gente tem que aguardar aí 6 meses do governo Lula para a gente saber aí as definições. Então, eu entendo as dificuldades financeiras das empresas, de todo mundo, eu super entendo, mas a gente também tem que garantir o nosso e o dos outros, né? Eu, na minha posição, eu tento fazer uma equipe com um projeto completo. E então a situação é essa. Hoje, agora, é o começo do ano. Então, me pediram aí até mais ou menos do dia 15 ao final do mês para eu ter algumas respostas, né? Então, nesse momento, eu sigo aguardando. O cenário mudou um pouco, está um pouco mais favorável, né? Porque eu consegui, pelo menos depois daquela matéria, acesso a algumas pessoas. Mas a gente ainda está numa indefinição de não saber absolutamente nada, né? Então, hoje, eu recebo um monte de mensagem de atletas, a comissão também está super apreensiva, mas o que eu falo para todo mundo hoje eu não vou mais me comprometer com algo que eu não sei quanto eu vou ter, se eu vou ter, como vou ter. Diferente dos outros anos, eu soltava o rojão e corria atrás, e agora eu estou com o rojão atrás de mim, né? Eu estou com uma pendência enorme, né? Porque eu sempre contratava sabendo que ia acontecer alguma coisa e no meio do caminho eu ia me virando. Só que vai virando uma bola de neve, né? Só que agora essa bola tá enorme, então assim, enquanto eu realmente não tiver um cenário transparente da minha realidade, eu não vou falar nem que sim, nem que não. Perfeito. Cara, a gente está em 2022, a gente está falando da atual vice-campeã, de uma equipe vencedora dentro da LBF, de uma equipe tradicional dentro da LBF. Você também com uma passagem enorme dentro do basquete feminino, dentro e fora de quadra. Traz um panorama para a gente um pouco do que é o basquete feminino hoje no Brasil, porque a gente acaba vendo LBF, acho que as pessoas, de uma forma geral, acabam acompanhando a LBF de uma forma muito solta em alguns momentos, na minha opinião, obviamente. E a LBF, assim, a dificuldade ela acontece, e as pessoas não têm essa real noção. Hoje, a gente, em 2023, como é que você está avaliando mesmo o cenário? Assim, putz, há 5 anos atrás, como era? Piorou, melhorou? Como é que a gente está hoje no basquete feminino? Em termos de estrutura da LBF, em parte de marketing, de imprensa, de exposição, eu acredito que esteja muito melhor, né? Mais organizado, tem mais planejamento, mas desde que eu assumi a gestão, né, em Campinas, sempre foi muito difícil. O basquete feminino ele já não tem mais aquele brilho que tinha antigamente, né? Então, e a gente sabe que o basquete, durante muitos anos, ele também sobreviveu com os apaixonados, né? Aquela galera que era apaixonada e montava time e seguia.
E eu entendi que o mercado ele mudou muito, ou seja, hoje eu tenho que ter números. Se eu não tenho número, eu não tenho nada. Então, não tem mais aquela paixão. Paixão sou eu e a Arilza e a Roseli, os mesmos apaixonados que mantêm o time na LBF todos os anos, né? Nós somos os apaixonados hoje e que a gente faz com o coração. Mas pensando pelo lado do patrocínio, pensando pelo lado de quem faz o aporte, ele não tem mais o mesmo brilho. Então, acho que o ano passado eu escutei, por exemplo, de um dos patrocinadores que ele me dava um valor baixo, mas que ele preferia colocar esse dinheiro no futebol do Paulistão, que ele tinha mais retorno, que o basquete feminino não dava nada. E aí eu fico sem argumento, né? Porque ele, de certa forma, ele não está errado. A gente sabe, essa é a verdade. Não que eu não tenha números. Por incrível que pareça, eu tenho excelentes números aqui em Campinas, né? Porque a gente tem o apoio da imprensa local. Toda semana a gente consegue colocar uma matéria grande na TV. Eu tenho relatório de mídia mensal, eu mando relatório para todos os patrocinadores. Eu tento fazer da melhor maneira possível para que a pessoa ela entenda que ela não está me fazendo favor. Ela está me dando, mas ela também está recebendo. Mas a proporção que eles consideram em relação às demais modalidades é pouca. Né? Pensando que o vôlei está num canal da Sport TV toda semana, pensando que o futebol está no canal aberto toda semana. O basquete, apesar da LBF hoje ainda conseguir, né, colocar o jogo no canal aberto e também no Sport TV, a gente sabe que a proporção ainda é muito menor. Então, quando você chega para uma empresa e vai tentar esse patrocínio, ele se pergunta por que ele vai colocar o dinheiro numa modalidade onde ele tem uma outra que tem muito mais exposição. Então, essa é a nossa maior briga hoje. O que eu mais escuto é isso, né? Eu escuto falando, poxa, mas o basquete hoje não vai para Mundial, o basquete hoje não vai para a Olimpíada. Chega nesses campeonatos mais importantes, a nossa marca ela dá uma caída. Aí você tem que, né, sambar e convencer o cara de que não, de que a gente também tem retorno, a gente está retornando, a modalidade está crescendo novamente. Então, assim, é muito difícil, né? Além da situação do basquete feminino não ser a mais favorável no cenário mundial, nacionalmente também, depois de Paula e Hortência, a gente sabe que a gente perdeu as referências. E aí é duro você não ter uma modalidade com referência, né? Porque a gente vai ficar na sombra delas por muitos e muitos anos ainda. E graças a Deus que a gente ainda teve, né? A Janete também, a Alessandra, a Marta, com jogadoras com expressão que realmente marcaram a história de muita gente, que estão marcadas na história tanto do Brasil quanto mundialmente. Então, hoje a gente vive esse tempo, quando você fala de basquete feminino, todo mundo faz, né? É praticamente impossível não falar de basquete feminino e falar de Paula, Hortência, Janete. E é isso que a gente vive até hoje, né? Total. Uma coisa que eu falo muito do basquete masculino, de uma forma geral, NBB, CBB, é a falta de carinho com o produto. Né? A gente é apaixonado, assim, a gente vai ver basquete de qualquer forma, mas a gente tem que olhar para o cenário que as pessoas não acompanham o basquete, o empresário, ou até o público geral mesmo. E para isso a gente precisa ter um produto forte, algo vendível. Não adianta a gente achar que, patrocina o Veracruz porque ele tem uma linda camisa. Não é assim que funciona. Não é. Hoje, como é que você vê que pode ser tratado mesmo o produto, assim? É claro que a gente sabe, assim, acho que é claro que a gente tem noção que a gente não está achando aqui uma solução para daqui um dia vai tudo voltar ao normal, vai ser tudo maravilhoso. Mas o que pode ser feito, na sua visão hoje, até como dirigente mesmo e como jogadora, o que pode ser melhorado? Tipo, ter mais cobertura de imprensa, que eu acho que obviamente ajuda, mas ter uma divulgação maior, o que pode ser feito mesmo hoje para a gente tentar vislumbrar futuramente uma melhora, para que a Carla do futuro, para que novas dirigentes do futuro não passem a mesma dificuldade que você está passando hoje, como outras equipes passam. Essa é uma pergunta muito complexa, né? Porque a gente idealiza 1 milhão de coisas tentando resolver realmente o problema num todo, né? Mas eu acho que a gente parte do princípio, óbvio, do financeiro, que se a gente não tem investimento,
a gente fica muito limitado, né? Eu falei, acho que tirando algumas pessoas que ainda fazem por amor, hoje não existe mais isso. Todo mundo, né, quer ter seu reconhecimento e quer receber por isso. Mas pensando numa ideologia que eu fico aqui sonhando para o que eu gostaria de fazer, né, na verdade, eu acho que a gente tem que começar de novo, pensar, colocar os esportes nas escolas e voltar para a base e massificar a modalidade. Eu acho que hoje tem pouco praticante de basquete, apesar do Brasil ser muito grande. O que eu escuto bastante, inclusive de amigos meus, dos seus próprios filhos, é falar, não, pro basquete não vai, basquete não dá dinheiro. Então perdeu esse... hoje tudo se resume muito a dinheiro, né? Por conta desses salários astronômicos do futebol, dos caras da NBA. Então, a meta é ficar rico, né? A meta e eu entendo isso, eu acho maravilhoso, né? Então, assim, a gente precisava realmente remodelar o produto para que ele passasse realmente a brilhar os olhos de todo mundo. E para isso a gente precisa criar ídolos, né? A gente precisa criar conexão. Eu, por exemplo, eu queria ser a Paula, eu queria ser a Hortência, eu me espelhava nisso. E hoje eu não vejo. Hoje essa geração ela não tem ídolo, né? Ela segue as meninas da WNBA, algumas, mas hoje a gente no Brasil a gente não tem uma referência nacional. Hoje, minto, na verdade nós temos a Damires, que hoje para mim é o ícone maior e que tenta com muito esforço, levanta muitas bandeiras, levanta muitas causas, mas é muito sozinha, né? Então, assim, acho que o que falta mesmo assim, acho que um pouco mais de união, acho que de um todo, sabe? De uma categoria em si, dos clubes, das atletas, da confederação, da LBF. No fundo, o que eu sinto é que todo mundo se ajuda, mas primeiro eu vou salvar o meu. Todo mundo se ajuda, mas primeiro eu vou salvar o meu. E nesse contexto, às vezes você salva o seu, mas às vezes você salva o seu enfraquecendo o todo. E isso não ajuda. A longo prazo, isso aí vai ficando cada vez mais enfraquecido, né? A modalidade. Então, assim, é muito difícil a gente chegar num ponto, né? Eu acho que eu não sei, de repente, sei lá, cada time da NBB tem um time feminino, porque se a gente também não tiver quantidade, a gente não tira qualidade. Pensando no todo, se a gente não começar a pensar nas escolas, a pensar na base, a pensar em ter atletas praticantes, a gente vai ficar todo ano nessa mesma míngua, vai ficar minguando. São sempre os mesmos times, as mesmas jogadoras com um pouco mais de idade, que são as principais, as meninas que se sobressaem um pouco mais no CBB, aí vão tendo oportunidade, as outras vão tendo que parar, porque com o dinheiro que se paga não dá para se sustentar, e aí vai parando no meio do caminho, né? Então, assim, eu como gestão, eu gostaria de poder fazer um trabalho completo aqui da base inteira. Mas os custos também são altíssimos. O custo de federação é muito alto. E aí é complicadíssimo, entendeu? Você falar, bom, não é que eu não queira fazer, eu quero muito fazer, mas eu não tenho condição. Não, perfeito. Assim, eu até te interrompi rapidamente, porque você tocou em 2 pontos que para mim é fundamental no basquete nacional, né? A falta de união dos clubes, e não é uma coisa do basquete feminino, no geral. Cada um olha primeiro para si, e por último eu vou olhar para o outro. E assim, a gente está vendo isso acontecendo e o produto diminuindo. E uma coisa que eu falo muito, né? NBA não é basquete nacional, gente. Tipo, NBA é uma coisa... Não vamos comparar. É igual futebol, não dá para comparar. Não existe. Não existe. Então, assim, está crescendo os praticantes... Não, está crescendo as pessoas que acompanham a NBA. O basquete nacional está ali. Assim, quantas pessoas acompanham o basquete nacional? Quantas pessoas sabem os clubes que jogam, os jogadores que estão ali? E, de fato, falta a gente ter mais ídolos, e isso é uma coisa do setor mesmo. Acho que falta realmente uma união. Acho que você foi cirúrgica nisso. E aí, eu até te interrompi rapidamente para justamente fazer essa pergunta. Eu provavelmente já sei a resposta, mas eu ainda te faço do mesmo jeito. Já existiu algum tipo de conversa entre os gestores? Falar assim, pessoal, seguinte,
Então, talvez 8 equipes não é uma quantidade legal. Como é que a gente pode melhorar para crescer para 10, para crescer para 20, para crescer para 15? Como é que a gente pode melhorar para conseguir patrocinador? Fulano, me explica como é que você está fazendo, como é que tipo, essa troca existe? Já teve algum dia essa troca entre os clubes para um tentar ajudar o outro? Porque no final é isso, o produto que ganha, não é o clube está perdendo uma inteligência aqui e ali. Na verdade, existem as afinidades. Por exemplo, eu tenho uma afinidade muito grande com o Marcos, com o Inácio aí do Rio. A gente troca muita figurinha, mas é pouco, assim. O que eu falo, eu acho que eu converso mais com o Marcos mesmo, até às vezes um pouco com a Roseli de Araraquara. Às vezes com o Marlos do Sampaio. E morre nisso, assim. É óbvio que a Liga, como entidade, ela tenta, sim, abrir para que mais equipes entrem, né? Mas os próprios gestores, no final das contas, eu entendo, porque está todo mundo tentando sobreviver no basquete feminino. E é muito difícil mesmo, porque como você lida com cidades também, com prefeituras diferentes, cada um trabalha de uma forma. Então é difícil você também entender a realidade do outro, né? Mas eu acho que todo mundo sempre tem alguma coisa a acrescentar. Mas está caminhando. Existem reuniões da LBF periodicamente para se falar da liga, o que pode melhorar, o que dá, o que não dá. Mas eu acho que ainda falta um pouco mais realmente dessa troca, que eu acho que agregaria mais, entendeu? Até pensando no produto de um modo geral. Eu gostaria que tivesse um ranking, acho que para mim seria fundamental um ranking, né? Justamente para você conseguir aí limitar quem tem um pouco mais do que quem tem um pouco menos, justamente para você poder aí dar uma equiparada no campeonato, que ele fica muito discrepante. Mas aí são coisas que eu também, ao mesmo tempo, eu penso, bom, se eu tivesse sobrando dinheiro também, eu gostaria de ter um baita de um time. Então seria uma hipocrisia da minha parte falar que eu não gostaria de ter muito dinheiro e ter um timaço. Mas eu acho que daria para pensar em algumas formas para o campeonato ficar um pouco mais, né, mais equilibrado, mais legal. Mas a gente vai caminhando, a gente vai tentando, sim, colocar algumas ideias, vai escutando algumas ideias, mas eu entendo que está todo mundo tentando, né, manter o seu ganha-pão e tentando sobreviver e fazer o seu melhor. Total. Para a penúltima pergunta, a gente vai entrar na parte orçamentária, vamos dizer assim. Você já está falando, porque uma das coisas que a gente acaba lendo de pessoas que talvez não acompanhem muito presente no basquete por que não tem base no basquete feminino? Por que o Veracruz não tem? Por que o Sampaio não tem? Por que o Ituano não tem? E a gente tem, obviamente, assim, tirando os times que jogam LBF, a gente tem algumas equipes tradicionais, o Bradesco, a gente tem o Círculo Militar, entre outras equipes que fazem o trabalho feminino que, assim, na minha opinião pessoal minha, tipo, é uma base entre aspas, porque a gente tem que definir muito bem o que é base. Porque às vezes há muita contratação de jovens talentos que foi realmente criado por outra. Então, assim, que é uma coisa que eu também vejo no masculino, tá? Que virou, assim, eu tô virou tentando business. fugir da... eu tô tentando fugir da palavra prostituído, tá? De uma forma geral, masculino e feminino. E falo dessa relação. Muitas equipes falando que tem uma equipe muito forte de base, mas que, na verdade, quando você olha, o garoto tá há 1 ano, 2 anos no clube porque ele fez toda a base em outro clube. E aí é muito fácil você contratar um jovem talento para o seu time e falar que, olha, minha base é muito forte. Então, assim, é difícil definir. Mas a gente viu muita gente, assim, a gente acaba vendo gente falando sobre por que não tem, por que não tem. E uma coisa que eu vivi muito com a LSB, no primeiro ano mesmo de LBF, e até tá falando isso aqui em off com você, e, zero problema também de abrir, tipo, quando você vai comprar um prisma, por exemplo, que é o que fica ao redor da quadra, você só tem um fornecedor no país com preço ok, que é quase 20 mil reais. E assim, as pessoas não têm essa noção, tipo, de entender que não é fazer, tipo,
Não é ser amanhã acordou, a Carla acordou e falou assim, hoje eu quero montar um time de base e acabou. Luz do ginásio, você vai gastar se você acender a mais. É a pessoa para poder fazer auxiliar serviço geral, para fazer algum tipo de limpeza, um técnico a mais, que você vai ter que pagar essa diária, bola, porque vai ter desgaste, então a bola não vai durar o mesmo tempo, você vai ter que comprar em algum momento, e por aí vai. Como é essa parte financeira do clube, assim, que você, obviamente, a gente não precisa saber de valores, tá? Mas, tipo, pro pessoal mesmo saber, tipo, de custos, tipo, o basquete feminino, diferente do masculino, vocês realmente trabalham no limite. Assim, eu não conheço até hoje, talvez o Sampaio, mas assim, de uma forma geral, a maioria dos clubes trabalham no limite, no limite. Ganha R$100 e está comprando 99,50 centavos ali, gastando. Como é essa parte orçamentária hoje do basquete? Bom, eu vou falar da minha realidade. Aqui, a minha realidade aqui na verdade, é cobertor curto. Aqui um dia eu cubro a cabeça e descubro o pé. E assim eu vou sambando. Então, a gente vai dando prioridade para algumas coisas, deixando outras de lado. Quando a gente consegue um negocinho a mais, a gente aí dá uma quitada do outro lado e aí falta aqui. E aí a gente vai equilibrando pratos, né? Eu brinco aqui o tempo todo que eu vou equilibrando pratos um ano inteiro, esperando a hora que eu vou conseguir comprar um jogo de mesa novo, né? E até agora esse jogo não chegou. Então é muito complicado, né? Tudo vem para conta, não tem jeito, né? Então, e no final das contas ainda eu gostaria de poder, por exemplo, contratar pessoas para estar fazendo. E às vezes eu mesma tenho que fazer, né? Então, às vezes eu mesma não consigo pagar ninguém, mas eu também não vou deixar mal feito. Então eu vou lá e meto a mão na massa. E é assim que a gente vai trabalhando aqui. Então, a gente vai equilibrando pratos uma temporada inteira, porque realmente é além do limite, né? O limite ficou umas milhas para trás. Boa. Carla, por último, o que o torcedor do Veracruz e torcedor do basquete feminino, quem acompanha o basquete feminino, pode esperar, né? Claro que tem algumas definições que você mesmo já disse aqui no começo que você está aguardando, mas como é que você projeta, ou como você gostaria de projetar esse 2023 para o Veracruz? Eu sempre vou projetar o melhor. Eu acordo todo dia para fazer o melhor e buscar o melhor. Eu sou incansável nisso. E se dependesse de mim, as coisas já estariam resolvidas há muito tempo, porque eu sou essa pessoa que eu gosto das coisas corretas com antecedência. Infelizmente, foge do meu controle. Mas do que depender da Carla, Campinas vai ter o melhor time que eu puder montar, né? E pensando em basquete feminino, também vão ter da Carla o que a Carla puder dar de melhor para o basquete feminino. E enquanto houver o amor e a paixão que eu ainda tenho dentro de mim, essa é a minha doação pelo esporte que me deu tudo. Então, eu sigo lutando, sigo buscando, sigo acreditando em que as coisas ainda vão melhorar e que a gente vai conseguir fazer diferente. E eu vou tentar fazer diferente para que eu vire espelho, para que as pessoas realmente entendam que se a gente recomeçar, a gente consegue aí mudar esse cenário, porque a gente sabe que o basquete é um esporte apaixonante, ele é único e que não dá para a gente, né, ficar todo ano passando por uma dificuldade, onde a gente tem aí uma modalidade que ela é totalmente diferente das outras. E eu acho uma pena ver tanta criança dentro de casa jogando videogame com a oportunidade de estar aí, enfim, fazendo história, sendo alguém realmente reconhecido, enfim, e vivendo o que o esporte proporciona, que para eu que vivi do esporte, eu sempre falo para as pessoas que eu não mudaria nada e que se eu tivesse a oportunidade de fazer, eu faria melhor, porque realmente é uma experiência que a gente leva para o resto da vida. A gente vive coisas com o basquete que talvez outra profissão também não nos desse. Então, o que puder esperar da Carla, pode esperar que eu vou atrás até não aguentar mais. Boa. Carla, desejo tudo de bom. Tomara que a gente veja o Veracruz na LBF, que melhore cada vez mais a situação financeira, que a gente possa ter um produto cada vez melhor, que o basquete feminino seja cada vez
mais reconhecido e mais observado pelas pessoas, que a gente consiga furar um pouco essa bolha, além dos amantes do basquete. E o que precisar aqui do meu lado, pode contar comigo também, para poder ajudar na divulgação. E mais uma vez, muito obrigado. Imagina, de novo, eu que agradeço. A gente precisa da mídia, a gente precisa dessa exposição. E fico feliz de ver, né, você, como uma pessoa tão importante no meio, tá olhando para o feminino, que é isso que a gente pede oportunidade, a gente pede espaço, porque a gente também precisa aparecer para a gente poder aí conseguir os recursos para continuar esses projetos que a gente tem no basquete feminino, que são maravilhosos. Perfeito, sucesso e que eu Obrigada. possa falar com você no momento melhor, por com favor. certeza a gente vai falar, vamos falar com certeza, pode esperar.